E aí pessoal, tudo bom com vocês? O professor já está falando aqui. Vou falar um pouco sobre reações e equações químicas, tá? Um pouco de fundamentos antes da gente começar o estudo de reações de dupla troca parte 1. Reações químicas estão envolvidas no nosso cotidiano, elas são transformações que as substâncias sofrem, tá bom? Elas alteram as suas características para formar novas substâncias. No nosso cotidiano está relacionado ao nosso organismo, tá? Dentro do nosso próprio organismo a gente pode perceber diversos tipos de reação. A respiração é uma delas. A gente tem conversão de oxigênio em gás carbônico, a digestão, que tem ali toda a ação dos ácidos, enzimas, dentro da quebra das moléculas dos nutrientes para a produção de energia. As plantas, como a fotossíntese, né, o processo de fotossíntese, que é o processo de nutrição da planta, onde ela converte água e gás carbônico em glicose e oxigênio, tá bom? De forma bem simples. Então, a equação química ela é a forma que eu escrevo uma reação química. A equação química ela tem os reagentes antes, essa setinha aqui que indica o prosseguimento da reação e a formação dos meus produtos no final, tá certo? É a forma mais básica de eu representar uma equação química. No lugar dos reagentes, lógico, eu coloco aqui as substâncias participantes, que pode ser uma, ou duas, ou três, ou várias, e os meus produtos formados, tá bom? Então, existem alguns fatores que podem evidenciar a ocorrência de uma reação química: mudança de temperatura, alteração de cor, formação ou dissolução de um sólido e liberação de gás. Se eu consigo perceber um desses fatores que eu apresento aqui a vocês, isso me indica que eu tenho aí a ocorrência de uma reação química, né? Mudança de temperatura, resfriamento ou aquecimento do sistema, a alteração de cor, que é bastante visível nos processos químicos, formação ou dissolução de um precipitado. Você coloca um sólido, por exemplo, dentro de um líquido e ele acaba sumindo, né? E aí você tem a liberação de gás também, normalmente acontecendo nas queimas, tá? Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de uma reação química. Está aqui escrita, né, de forma textual, e aí a gente vai trazer isso para o ambiente químico, para a linguagem química. O sódio é um metal mole e acinzentado que, mergulhado em água, quando você pega esse metal, mergulha ele na água, ele reage violentamente, produzindo hidróxido de sódio e gás hidrogênio, galera. Tá bom? Então, como é que a gente escreve isso na forma de reação? Quais são os reagentes e suas respectivas fórmulas químicas? O sódio, que é um metal, ele é representado pelo símbolo químico dele, né? Que é o sódio Na. E a água, que é o H2O, porque eu vou mergulhar ele em água. Então, eles são os meus reagentes. Eu vou pegar o sódio e pôr na água. Então, segundo passo, quais são os meus produtos? Eu preciso saber quem é reagente e quem é produto. Quais são os produtos e suas respectivas fórmulas químicas? Ele vai produzir, produzindo, formando, são nomes que normalmente te indicam a formação de produtos. O hidróxido de sódio, que é o NaOH, que é uma base de arrênios, e um gás hidrogênio, né, que é uma molécula de gás hidrogênio que é bastante explosivo, que é um combustível bastante explosivo. Então eu já tenho meus reagentes, os meus produtos, fui atrás das informações dos símbolos químicos, monto a minha equação. Sódio mais água, formando a setinha, os meus produtos, NaOH mais hidrogênio. Tá? Mas eu preciso de uma informação. O número total de átomos nos meus reagentes tem que ser igual ao número total de átomos nos meus produtos. Tá? Então, se eu tenho um sódio aqui, eu tenho que ter um sódio aqui. Se eu tenho dois hidrogênios aqui, eu tenho que ter dois aqui. Se eu tenho um oxigênio aqui, eu tenho que ter só um aqui. O que eu percebo? Eu tenho dois hidrogênios aqui, mas eu tenho dois aqui, mas um aqui são três. Então, não está o que a gente chama de balanceado. E a gente tem que fazer o balanceamento da equação química. O balanceamento da equação química ele pode acontecer de várias maneiras, mas eu trouxe aqui um passo a passo para vocês. Atribuir o coeficiente de balanceamento 1 para a substância que apresenta o maior número de átomos em toda a reação. Caso pode ser a água ou o NaOH, ambos têm 3 átomos, né? Então você pode escolher para qualquer um dos dois. Segundo passo, você vai atribuir o coeficiente 1. Tá? Vou já dizer o que é o coeficiente e onde é que ele fica. Balancear os átomos dos metais. Você tem que conhecer, no caso o metal é o sódio. Balancear depois os metais, que no caso é o oxigênio. E o quarto passo é deixar por último para acertar o hidrogênio. Então, retomando a equação, tu tem aqui sódio mais água. Eu escolhi o coeficiente 1 aqui para o cara que tinha mais átomos, né, que no caso seria o hidróxido de sódio. E depois eu faço o balanceamento. Eu tenho um sódio aqui, eu também tenho um sódio aqui, né, galera? Ó,
porque esse índice aqui é 1, esse número que fica na frente da molécula, né, do símbolo da molécula ou do elemento químico, é chamado de coeficiente estequiométrico. Tá bom? Terceiro passo, o único ametal é o oxigênio nessa fórmula toda, que já está em quantidades iguais. Tu tem um oxigênio aqui antes e um oxigênio aqui depois. E aí a fórmula está assim, mas ela não está balanceada, porque eu tenho 3 hidrogênios aqui e apenas 2 no lado dos reagentes. Tá? Eu tenho 3 aqui nos meus produtos, ó, um aqui e mais 2 aqui, são 3. Tá? 3 hidrogênios. E aqui eu só tenho 2 hidrogênios, não pode. Tá? Então eu tenho que fazer o balanceamento. No caso, você pode usar um coeficiente fracionário. Tá? Você pode colocar aqui, né? Eu vou ter um sódio mais água produzindo um NaOH, certo? Mas o que eu posso fazer aqui? Como eu tenho 2, eu posso colocar um coeficiente fracionário. 1 meio de H2. É como se eu tivesse 1 vezes 2 aqui dividido por 2. Vai dar 1. Aí ficaria 2 de um lado e 2 do outro. Então, nesse lado da equação, essa aqui é a minha equação balanceada. Existem outros artifícios. Eu fiz vídeos sobre o balanceamento de equação em aulas passadas, né, um tempo bem atrás. Vocês podem estar dando uma olhada e verificando como é que a gente faz o balanceamento dessas equações químicas. Então, antes do estudo das reações de dupla troca, é bom que vocês tenham esse entendimento sobre o que é reagente, o que é produto, o que é coeficiente estequiométrico, o que é balanceamento de equação química, analisar os símbolos dos elementos químicos, as moléculas através do nome e tudo mais. A gente fica por aqui e até a próxima aula, que já vou falar sobre reação de dupla troca parte 1.